comunidade cristã. E tem só o último livro aqui do pastor Charrier, tá? Então, se você ainda não adquiriu, tem o último aqui para... Então, depois na exposição vai ter. Na exposição, o pastor Charrier disse que está vindo livros de São Paulo, vai chegar na exposição. Então, se você não teve a oportunidade de adquirir agora, se prepare, você não pode ficar sem esse material. Vou levar. Shalom, irmãos. Eu espero que eu seja um pouquinho mais breve hoje à noite, mas eu preciso continuar um pouquinho daquilo que eu comecei ontem, para que possamos ter um segmento daquilo que Deus está preparando para todos nós. E eu tenho algo assim no meu coração, uma impressão, de que o que está acontecendo aqui nesses dias não é somente mais um momento de celebração que vocês têm anual, mas Deus está colocando sobre essa congregação, na liderança, algo a mais, que não vai ser somente para vocês, mas para a cidade, para a região e para o Brasil. Deus tem presenteado vocês com muitas coisas. Deus tem presenteado vocês com uma liderança maravilhosa. Deus tem presenteado vocês com famílias, homens, que têm sido esteios, colunas, que têm sustentado a verdade neste lugar. Deus tem dado graça, unção para vocês passarem pelos fogos, pelas águas, e vocês têm passado. Agora, há um tempo novo sobre vocês. Creio fielmente por aquilo que vocês têm semeado. Principalmente, eu quero dar ênfase nisso, nesta festa dos tabernáculos. Eu creio que Deus vai fazer as águas subirem, vocês vão entrar num nível novo, em coisas novas que vocês ainda não viveram. Esses anos que estão por vir serão tempos novos. Agora, tenha em mente, todo o desafio, tudo aquilo que você sai daqui para um pouquinho mais, você sempre encontra resistência, você sempre vai para um lugar que você nunca passou, aquelas inseguranças, você vai encontrar também impedimentos, mas é como um rio, quando vem, ele sai levando tudo que está na frente dele, e as águas passam trazendo vida, e é isso que Deus, creio que Ele há de realizar com vocês. Quero animá-los como igreja, quero animá-los como família, como casas estabelecidas neste lugar. Tive uma impressão muito forte ontem à noite, de que Deus estará visitando vocês na cidade, não somente aqui nas reuniões. Fiquem atentos, Deus vai te visitar na sua casa, Deus vai visitar os seus filhos, Deus vai visitar os seus parentes, Deus vai derramar sonhos, visões, coisas vão estar acontecendo de uma maneira extraordinária fora das reuniões, porque um rio está sendo aberto neste lugar. Amém? Receba de coração, seja animado no Senhor, porque há coisas novas vindo sobre vocês. Quando nós falamos ontem que Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos, o renascimento da nação de Israel, tocamos um pouco, foi muito pouco do que falamos ontem, mas creio que deu já para você ter uma ideia daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Disse também muito claro com respeito a Israel, é um processo que Deus vem realizando, mas não deixa de ser a mão de Deus de uma maneira tremendamente maravilhosa. Quero te encorajar de ler, de compreender a história de uma maneira clara. O diabo tenta de qualquer maneira encobrir aquilo que é de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que é a mão de Deus. Eu quero te citar aqui duas coisas com respeito ao renascimento de Israel. A história é completamente distorcida. O que se fala aí no mundo, o que a mídia fala, é simplesmente que Israel
é um país que está invadindo terra dos outros, né? Então, assim, é uma mentira. Então, conheça a história, estude a história. A mesma coisa aconteceu com o Brasil. A história brasileira foi sufocada. A história brasileira é contada de uma maneira muito parcial nas escolas, ensinada pelos professores. E quando nós diminuímos aquilo que a história nossa é, também diminuímos o nosso futuro ou aquilo que nós somos. Então precisamos conhecer isso muito bem. Que Deus te ajude, que Deus te desperte. Não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de pesquisar. Faça você mesmo, para que você também não seja enganado por nada. E quando nós falamos desse renascimento de Israel, nós estamos vivendo dentro de um momento de um grande privilégio que vocês nem imaginam. E o renascimento de Israel é simplesmente o prelúdio daquilo que está por vir. É o prelúdio, é o anunciamento daquilo que está para acontecer. É a mesma coisa o que Jesus disse: quando vocês virem a figueira brotando e dando frutos, se animem, fiquem encorajados, porque a vossa redenção está próxima. E a figueira brotou, irmãos. A figueira é Israel, ela renasceu. Então tome a palavra de Jesus no seu coração, fique animado, porque algo tremendo já está acontecendo neste planeta Terra. E esse é o anúncio do que está por vir. Quando então você pega o livro de Ezequiel, né? E eu disse que ali no meio, capítulo 30, não é no meio, já um pouco para frente, 37, está anunciando aquilo que viria. E por que Israel precisava ser restaurado? Eu quero que você pule comigo, diretamente hoje, lá no capítulo 47 de Ezequiel. E eu quero ver ali algo com você. Ezequiel 47. Nós vamos dar uma pequena passeada na Bíblia hoje, tá? Você vai notar que logo depois do capítulo 37, aliás, depois do capítulo 40, começa um processo completo de restauração de algumas coisas dentro de Israel. Não é somente a restauração da nação, porque o propósito da restauração da nação era para que Deus possa cumprir tudo aquilo que Ele já declarou para os seus profetas. E ali, a partir do capítulo 40, Ele começa a declarar uma verdade tremenda. E aí nós precisaríamos estudar muito a Bíblia, e eu quero só aqui te indicar, leia isso. É um pouco cansativo, porque às vezes nós não temos a intimidade com aquilo que está escrito ali, porque ele vai falar sobre medidas, ele vai falar sobre leis, ele vai falar sobre móveis, e às vezes nós não estamos muito habituados com aquilo, a leitura passa a ser um pouco cansativa, mas leia, porque Deus falou, Deus deu essa visão para o profeta, não foi à toa, foi para que nós compreendêssemos o que é a nossa esperança, a sua esperança, que nós temos em Cristo Jesus. E ali então, ele está começando a declarar a restauração do templo, daquele templo onde Jesus foi apresentado e que foi destruído nos anos 70. Só que ali Ezequiel começa a trazer algo completamente novo, que até os judeus, os sacerdotes, eles não conseguem compreender. E eu vou te passar aqui somente algumas coisas que fiquem na sua memória e espero que você possa lembrar bem dela. Porque até o próprio Deus falou para Ezequiel: toma tudo isso que eu te falei, esta planta, tudo, as coisas minuciosamente, e apresenta para os judeus, para que eles se envergonhem,
Por quê? Porque a coisa era tão gloriosa, era tão majestosa, tão santa, que iria trazer vergonha para os próprios judeus. Quando nós somos deparados com a glória de Deus, com aquilo que está por vir, nós nos envergonhamos de nós mesmos. É como você entra num quarto com a luz apagada, você olha aquela coisa meio assim, não, está tudo legal. A hora que você acende a luz, aí você vê a bagunça, né? Parede suja, as coisas sujas. E quanto mais luz você põe, mais envergonhado você fica. E foi assim que aconteceu com Ezequiel, porque Deus trouxe uma revelação. E eu quero te falar algumas coisinhas a respeito deste templo. Leia depois na sua casa, não temos tempo para ler, mas eu preciso mencionar isso para você, tá bom? Para que você entenda algumas coisinhas a respeito desse templo. Primeiro lugar, nós vamos entender ali a dimensão daquele templo, muito maior do que daquele que Jesus entrou. Para você ter uma ideia, Jerusalém, na parte central de Jerusalém, hoje, na Jerusalém de hoje, ela tem um muro cercando o que eles chamam de a Cidade Velha, que era a Jerusalém um pouco antes do tempo de Jesus, que é o muro lá, que tem o muro de Herodes, tem o muro das Lamentações e tal. E dentro desta cidade velha, tem uma parte que seria mais ou menos 20% desse território, que é o Monte do Templo, que é onde o templo existia dentro da cidade velha. A dimensão que Ezequiel descreve do tamanho do templo é do tamanho completo da cidade velha. Só para você ver como que a coisa muda muito. Só o templo da qual Deus passou as dimensões para Ezequiel. Deus o engenheiro, Deus o arquiteto falou, olha Ezequiel, o novo templo que vai ser construído é desse tamanho, e deu as dimensões certinhas para ele. E essas dimensões é completamente o tamanho da cidade velha. Quer dizer, se você pensa que 20% era o templo, e que é o Monte Moriá, o monte aonde Isaac iria ser oferecido, o monte aonde Davi teve uma visão de Deus, viu o anjo, é simplesmente um monte pequeno dentro dessa cidade velha. E as pessoas não conseguem compreender como que isso vai acontecer. Até os próprios rabinos que estudam os profetas, eles não conseguem, e dizem até que esse templo é só uma figura de algo que Deus vai fazer, que não é um templo real. Mas o templo vai ser construído. Ponha isso na sua cabeça, deixa isso na sua memória, que um terceiro templo vai ser construído em Jerusalém. Amém? Então, se você guardar isso no coração, já é o suficiente. Saiba que o novo templo será construído lá. E já quero te adiantar quem vai ser o construtor. É o próprio Jesus que vai construir. Então assim, não se engane, não se deixe ser enganado. Isso está escrito muito claro no livro de Zacarias capítulo 14. Não temos tempo para mexer nisso, mas eu quero que essas pequenas coisas já fiquem na sua mente. Mas estude isso, procure em Deus, porque essa é a nossa esperança, queridos. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus um dia vai estar neste planeta Terra, em um lugar específico e dentro inclusive de um templo que estará lá em Jerusalém. Amém. Glória a Deus. É assim que vai ser. Agora, essas dimensões do templo é uma coisa que eu quero
falar quase mais para o final, mas eu quero te colocar mais duas coisinhas que ele fala a respeito do templo. A primeira dela é a simetria do templo. Existe uma simetria, aquilo que é tão perfeito, nada é desigual, nada bate uma coisa com a outra, ou que está fora do lugar. Existe uma simetria tão perfeita e bela na construção desse templo, que irá envergonhar até os próprios arquitetos. Isso está escrito, existe uma beleza em tudo isso. A outra coisa que ele diz lá no finalzinho, inclusive você vai encontrar, é sobre a lei do templo. Em todo o templo e ao redor do templo haverá uma lei específica. E qual lei que é essa? É a lei da santidade. Tudo é santo naquele lugar. Nada do que não é santo poderá entrar naquele lugar ou naquela região. Por que isso? Porque isso se dará no tempo do milênio. Você precisa ler Apocalipse, capítulo 21, está escrito muito claro lá, que quando Jesus voltar, ele vai prender Satanás e toda a sua horte por 1000 anos, e ele reinará sobre a terra por 1000 anos, sem que haja influência de Satanás em todas as nações. Isso é o que está escrito, essa é a minha esperança. Agora, como nem todo mundo das nações realmente conhece a Deus, vão estar servindo a Deus, existe um lugar que é santo, que é separado, porque santo e santidade é aquilo que é separado. Então, naquele lugar, naquele monte, naquele templo, existe o que se chama a lei do templo, que é a lei da santidade. Deus não vai deixar nada ser misturado, ainda que neste mundo haverá pessoas e nações que não estão servindo como você e eu servimos ao Senhor neste tempo, mas Ele vai governar as nações. Agora eu quero passar, voltando de uma maneira clara, existe uma peculiaridade naquele templo e que não havia em nenhum dos outros templos. Não uma, algumas outras mais, são várias coisas que existiam. Mas uma delas em particular, quem iria e sobe ao templo para adorar, normalmente ele levava um sacrifício, normalmente ele dava alguma coisa e saía daquele lugar sem nada. Neste templo é diferente, ele sobe para adorar ao Senhor, e existe algo ali dentro daquele templo, que sai diante do trono, que é um rio de águas viva. E a Bíblia diz isso muito claro, aí no capítulo 47, se você ler comigo aí no versículo 1, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pelas águas que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque as águas haviam aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto?
Levou-me então à volta da margem do rio. Quando ali cheguei, vi árvores de cada lado do rio, e ele me disse: estas são as águas que fluem na direção da região situada a leste e desce a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui lá e saneia a água salgada, de modo onde o rio fluir, tudo viverá. Então existe uma peculiaridade neste rio, neste templo, que é o rio que flui de onde? Do trono. Agora, isso não acontecia no Velho Testamento. Então, nós não estamos retornando para a velha aliança, ainda que haja um templo novo. Nós não estamos retornando para o momento de Moisés, ou para aqueles dias que havia o templo, e eles levavam animais para sacrificar por causa de pecado, ainda que haverá, mas isso é um outro assunto. Mas o que eu quero te dar como ênfase, haverá um rio que flui de dentro daquele templo, que é diante do Santo dos Santos, saindo do trono do Senhor. Agora, preste atenção aqui comigo. Como isso vai acontecer? Como que essas coisas vão começar a acontecer? Tudo foi profetizado. Deus não somente indicou o que irá acontecer, mas Ele também indicou como essas coisas irão acontecer. E muitas vezes na cabeça de algumas pessoas, elas ficam confusas, principalmente do judeu, dos rabinos e alguns mestres, porque eles veem, por exemplo, como este templo vai ser construído, se o Monte Moriá é tão pequenininho, e se o templo é do tamanho da cidade completa da velha Jerusalém, como é que essas coisas encaixam? Aqui eu quero entrar com você em algo tremendo, porque Deus, como eu disse, não somente fala o que vai acontecer, mas Ele diz como vai acontecer. Abra sua Bíblia comigo, em Ezequiel 38, e vamos ler ali, no finalzinho de Ezequiel 38, do versículo 18. E isto acontecerá naquele dia. Aliás, vamos ler o versículo 17 também. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. E isto acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel. Será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão poços abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. E convocarei a espada contra Gog e de todos os meus montes, palavra do Senhor soberano. O Senhor, a espada de cada um será contra o seu irmão, executarei juízo. Pula comigo agora em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14.
Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Capítulo 4, versículo 4. A leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia para que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Amém. Aqui Deus está explicando como estas coisas irão acontecer. Então, mesmo aqui no capítulo 38 e no capítulo 14 de Zacarias, ele está dizendo: meus queridos, naquele dia haverá um grande terremoto. Então, esperem, amados, está por vir um grande terremoto nessa terra, que ele diz tanto aqui quanto no capítulo 38, que será sentido em toda a terra. Todos os habitantes da terra sentirão o efeito deste terremoto. Nos mares, nas montanhas, em todos os lugares, os peixes, tudo vão passar por este grande terremoto. Por que que este terremoto vai acontecer? A Bíblia diz assim: naquele dia os pés do Senhor estará no monte das oliveiras. Não foi isso que os anjos disse para os discípulos? Que vocês varões estão olhando aí para o céu, esse mesmo Jesus que vocês viram, ele voltará da mesma maneira para este mesmo lugar. E lembrem, irmãos, olha que coisa assim, como a palavra de Deus, por profetas diferentes tempos, de centenas de anos, de milhares de anos, estavam dizendo as mesmas coisas. Quando a glória de Deus subiu dessa terra e foi embora, o mesmo Jesus que trouxe a face da glória de Deus, foi para aquele monte, subiu daquele monte, e ele voltará no mesmo monte. Você lê Ezequiel, de 40 para frente, você vê quando o templo está pronto, a glória volta pelo Monte das Oliveiras novamente. Há uma sincronia espiritual tão grande que nem nós, às vezes, nos perdemos, porque ela não está em sequência dentro da Bíblia. Mas Deus tem a sequência de todos esses acontecimentos que nos traz a nossa esperança de uma maneira viva. E é nisso que o nosso coração tem que se aportar e segurar, porque a nossa redenção está próxima. Israel já foi restaurado, Israel está aí, e está faltando só os judeus declararem: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E então, quando Israel se levantar, e nós estamos na iminência disso, irmãos. Ontem eu disse para vocês: olha, segura que as coisas vão apertar. Israel não vai engolir o que aconteceu esses dias, e eles já entraram lá dentro da faixa de Gaza, e não vão perdoar. As televisões já estão reclamando que Israel está cometendo crimes de guerra, que eles não podem fazer isso, mas Israel não vai engolir, e outras coisas vão vir aí pela frente. E sabe o que vai acontecer? É o que a Bíblia diz: todas as nações se levantarão
contra Israel, não todas, que haverá algumas nações que não se levantará, e eu espero que o Brasil seja uma delas. E quando eles se levantarem, que é tratado como Gog e Magog, e se levantarem contra Israel, você sabe o que vai acontecer nos céus? Fala, Carlinhos. A Bíblia diz que vai despertar o furor de Deus. A Bíblia declara não só o amor de Jesus, não só Jesus como Cordeiro, mas declara a ira do Cordeiro. E meus irmãos, não queira ver o Senhor irado. Não pense que o Senhor não tem a sua ira e o seu dia de vingança. Ele tem. Nós estamos acostumados só um cordeirinho, né? Aquele que não faz nada, aquele que não responde nada, e assim é um cordeiro. E ele veio com isso, mas ele não é somente um cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. E é assim que ele voltará. Nós precisamos estar prontos para isso. E a Bíblia diz ali em Ezequiel 38, no finalzinho, quando então Gog e Magog se levantar contra Israel, ele mesmo vai ser despertado no seu furor e na sua ira. Imaginem, queridos, o que aconteceu essa semana é de trazer indignação no nosso coração, não é? Aquilo que eu falei com vocês ontem. Você pode imaginar uma mulher grávida receber um tiro na cabeça e já morta, os caras ainda têm que abrir a barriga dela para deixar o neném exposto, ligado dentro dela ainda? Isso desperta um nojo, uma crueldade sem tamanho dentro da gente. Agora, o que vai acontecer, o que está por vir, eu não sei ainda, mas são coisas que vai despertar Deus, e Deus vai falar: chega, chega. A medida da iniquidade, a medida contra Deus, a medida contra os projetos de Deus, a medida contra a bondade, a misericórdia de Deus, ela vai chegar nessa medida, e que Deus vai se levantar e falar: chega, basta. É para o mundo todo, é para as nações todas, são para os governantes, são para as autoridades. A gente vê coisa hoje aqui no Brasil, barbaridade, não é? Pela justiça, nós estamos aqui chegando nesse ponto. Como, por exemplo, você vê bandido, donos de facções que matam milhões de pessoas, destrói quantas famílias com as drogas que eles vendem. São soltos. Aí você vê uma mulher que tem uma Bíblia debaixo do braço, presa. Aonde está a justiça? Isso te traz indignação, e tem que trazer. Se o próprio Deus ficou indignado, nós vamos ficar como sangue de barata, esperando o quê? Deus não é só um cordeiro, tem que haver ações, e o Senhor vai se levantar, o Senhor vai pisar um dia e falar: basta, chega, chega de mentira, chega de hipocrisia, porque é uma hipocrisia, irmãos. Algo você pega, é como alguém aí está falando, eu não quero ficar citando nome para não comprometer ninguém aqui. Se você cria uma narrativa, aquela narrativa vira verdade. E assim tem se feito na história com respeito às coisas de Deus. Se criam narrativas com respeito a Israel, com respeito à terra, com respeito ao futuro, mas Deus vai falar: chega! Chega, acabou! Esse é o momento. E Deus vai se levantar, e Jesus volta. E ele pisa no Monte das Oliveiras. E ali, aquela dimensão que eu falei para vocês, acontece que aquela geografia ali vai mudar. Porque a Bíblia diz lá em Zacarias que quando ele pisar no monte, o monte vai se rachar ao meio. E uma parte vai ser empurrada para o norte, e outra para o sul, e vai se abrir um novo vale,
quem já esteve lá, ou que conhece um pouco dessa geografia, entende muito bem o que eu estou falando. Com esse acrescentar da metade do Monte das Oliveiras, sendo empurrado para a parte do norte, vai se juntar e formar uma plataforma enorme. Para que essa plataforma? Para a construção do templo. Simples. A Bíblia explica tudo para nós, queridos. Agora, se você conhece Jerusalém, conhece Israel, é um dos lugares que tem pouca água. E existe um salmo, abre lá comigo, Salmo 46. Qual que é a cidade do grande rei? Vamos lá, irmãos, qual que é a cidade do grande rei? Meus irmãos, pode falar confiadamente. É Jerusalém, a cidade do grande rei. Um outro dia nós vamos falar sobre isso, que é um assunto tão empolgante. Mas aqui ele diz assim, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. E continua. Mas se você vai em Jerusalém hoje, não existe um rio em Jerusalém. Só existe uma fonte chamada Gihon. Como é que é em português? É Gihon? Gion. Só existe uma fonte, que é essa fonte de Gihon. E não existe um rio. Como então haverá um rio? Volta lá em Zacarias 14, não é isso que diz lá? Que quando então houver e for partido esse monte, ele pisar ali, águas fluirão daquele lugar. Um rio vai ser posto. Agora veja bem, e é isso que eu quero animar vocês aqui. Por favor, pegue isso e deixe isso no seu coração. Isso eu quero te animar neste momento. Salmo 46, um salmo que foi escrito há muitos anos atrás. Não havia rio, irmãos. Isso aqui é um salmo profético, isso aqui é uma profecia. Aos músicos daqui, vocês vão cantar cânticos proféticos, porque isso aqui era um cântico profético que foi dado. E essa profecia que veio numa inspiração pelo Espírito Santo para eles. Deus quer te visitar na sua casa, nos seus sonhos, nas suas manhãs de oração, na sua leitura da palavra. Deus quer te visitar lá. Busca essa visitação de Deus, porque o Senhor quer te dar isso, Ele quer abrir os seus olhos. Vocês verão anjos, vocês verão parte da cidade nova, vocês verão coisas que os seus olhos nunca viram, que os seus ouvidos nunca ouviram. É isso que Deus tem preparado para nós, e Ele quer te revelar isso. Busca isso. Não viva uma vida de miséria neste mundo, não, só na esperança. Viva na visão do que Deus já está nos dando. Deixa Ele incendiar. Deus falou com esses homens, Deus falou com Ezequiel, Deus mostrou isso para ele, abriu os olhos dele, eles viram. Nós que temos o Espírito não veremos? Me fala um amém um pouco mais forte, irmãos. Você tem uma mesa farta preparada para você, vá para ela e coma dela, beba dessas águas dessa mesa, para que o Senhor ponha um fogo, uma esperança viva em você. É o que o salmista aqui diz: olha, pode acontecer tudo, mas eu nunca vou ser abalado, porque você sabe no que você crê, você está numa rocha, da qual a sua esperança jamais será abalada, ela vai acontecer.
Nós vamos ver o mundo inteiro se levantar contra Israel, mas não adianta, o Senhor no final se levanta por eles e fala: chega! É isso que o Senhor falou. E veja bem, tudo isso é por causa do retorno da glória de Deus. Romanos fala algo assim tão claro, né? Todos pecaram e todos nós estamos separados da glória de Deus. Mas foi a iniciativa de Deus falar: não, eu vou trazer a minha glória de volta. E Ele está trabalhando para isso. E Ele está nos dando uma esperança viva para que isso aconteça e nós possamos ficar ali arraigados em Deus para isso. Veja bem comigo. Quando nós olhamos as profecias e olhamos assim, tão tremendo que irá acontecer, às vezes nós ficamos meio incrédulos e pensando: mas como é que essa realidade parece ser tão distante ainda para mim? Mas eu quero te encorajar a crer nos profetas, a ler os profetas, a ler o livro de Apocalipse e entender ele. Não pensa que é complicado. Não, a Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria pede a Deus, que Deus dá com abundância. É para você, é para a pessoa mais simples. Lê e vai aprender. Deus não faz acepção de pessoas. Você às vezes vai estar lendo a sua palavra e aquelas palavras vão ressaltar da Bíblia para o seu coração e incendiar a sua alma. Você vai ter momentos que você não vai conseguir sair do seu momento de oração e de meditação na sua palavra por causa da alegria que vai invadir a sua alma. Mas faça isso, porque é a nossa esperança, é o que Deus deu e deu para todos nós. Não foi somente para pregadores e para estudiosos e para teólogos, são para todos nós, porque Ele quer que cada um de nós estejamos prontos e preparados, esperando com alegria aquilo que está por vir, e também preparados, porque são dias difíceis, queridos. Olha, quando a Bíblia fala deste terremoto, é um terremoto que nunca aconteceu sobre a face da terra, e ele vai se igualar com o terremoto da 7ª taça, que a Bíblia mostra que é aquele terremoto que vem, que é uma ira de Deus, que está tudo em conjunto com o que a Bíblia fala. Os profetas falam que naquele momento haverá um terremoto sobre a face da terra, que será a 7ª taça que será derramada sobre a terra, que é a vinda de Jesus, que então acontece todas essas coisas que nós já falamos. Agora veja bem, a Bíblia diz: por causa da fúria de Deus contra o anticristo. Quem que é o anticristo? É tudo de maldade, de crueldade e de contra as coisas de Deus que possa existir, estará reinando e governando este mundo. E está caminhando para isso, irmãos. A lei do aborto está sendo aprovada em quase todos os países. A luta ainda está ferrada aqui no Brasil. Casamento entre gays está sendo aprovado. E isso vai crescer. E possivelmente, por mim somente falar isso aqui, daqui uns dias eu posso até ser preso, porque estou sendo contra o sistema. E nós estamos na margem de coisas que estão acontecendo nos nossos dias. A maldade vai se multiplicar. Sabe por que a maldade se multiplica, que Jesus falou? Porque a ciência se multiplica. A ciência não é errada. É errado ter um celular? Não. É errado ter participação na ciência? Não. Ela facilita muitas coisas para nós, mas ela também facilita a multiplicação da maldade.
E cresce de uma maneira espantosa, se nós não cuidarmos de nós mesmos. E é espantoso como tudo isso está multiplicando. Por exemplo, quantos de vocês aqui usam dinheiro? Nota. Usa em frequência como era antes? Na Inglaterra tem muitos lugares, restaurante, supermercados, que você não compra com dinheiro. Você não pode sentar num restaurante ou numa cafeteria e comprar com dinheiro. Se você não tiver cartão, ou se seu cartão não tiver dinheiro, não vá, porque você não pode participar. E isso está mudando drasticamente. Dinheiro digital, o que vai acontecer nessa multiplicação, e outras coisas mais, como por exemplo, a inteligência artificial. Segura o cinto aí, irmãos, é questão de 2, 3 anos, vocês vão ver coisas que vocês não tinham nem ideia, nem eu tinha ideia de que poderia acontecer. Eu não quero te assustar, não quero que você saia daqui assustado, eu só quero que você seja preparado, não seja um inocente nas coisas. Busca Deus, deixa Deus falar com você, e que você seja corajoso, fortalecido por Deus, e que você seja luz no meio de tudo isso. Não somente você vai caminhar, vencer e avançar, mas você vai ser luz no meio de tudo isso, porque é para isso que Deus nos chama, para sermos luz no meio das trevas. Amém? Quando então esse anticristo, por causa da sua grande maldade, vamos voltar aqui num acontecimento. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados na cruz. Você crê nisso? Você lembra o que aconteceu quando Jesus subiu na cruz e se entregou? Houve um terremoto grande, e houve trevas por 3 horas sobre a face da terra. Olha como as coisas vão. E você imagina quando Jesus tomou o pecado desde Adão até o final do mundo sobre ele, porque isso foi o que aconteceu. Foi algo assim tão tremendo, tão forte, que abalou todo o sistema, seja nos céus, na terra espiritual, tudo foi sacudido. Agora, você imagina agora o que não será um terremoto quando ele se levantar contra o anticristo, que é a encarnação de toda maldade que pode existir. Será algo assim, nós não temos ideia disso. E está por vir, irmãos. Até o Salmo 46 declara isso. Veja bem o que ele diz aí. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, e estrondem as águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos. Isso é um terremoto. E está em linha com o que está declarado em Zacarias. Agora você vai me perguntar assim, mas pastor, por que você está falando tudo isso? O que isso tem a ver com a festa dos tabernáculos? Tudo. Não temos tempo de ler mais, que eu já quero estar terminando. Quando você vai em João capítulo 7, versículo 37 e 38, a Bíblia diz assim: e no último dia da festa, qual festa? A festa dos tabernáculos. No grande e último dia da festa dos tabernáculos. E Jesus já estava ali alguns dias antes, e a Bíblia diz que ele ensinava. Aí quando chegou o último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e anunciou. Imagina a voz de Jesus para fazer isso, naquela multidão: todo aquele que tem sede, venha e beba de graça da água que eu tenho para te dar. E a Bíblia diz muito claro que isso era
ele estava declarando a respeito do Espírito Santo que ainda não havia sido dado. E a água que eu te der se tornará em ti uma fonte. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, Ele não somente perdoa, Ele pega aquela tumba de morte que havia dentro de nós, de um coração de pedra, de um coração morto, Ele pisa ali dentro, e aquele racha, e uma fonte de água é aberta lá dentro também, e sai de dentro de você, e águas que vão jorrando, e jorram para a vida eterna. Ela não somente começa a jorrar, ela jorra até para dentro da eternidade. É algo que acontece dentro de você agora, neste momento, mas não é somente para agora, neste momento, é para a semana que vem, para o ano que vem, para os anos que estão vindo, e mesmo que você morra, aquela água continua jorrando, porque ela te traz para dentro da eternidade. Agora, por que Jesus falou isso no grande e último dia da festa dos tabernáculos? Para o judeu, primeiro lugar, antes de falar do judeu, primeiro lugar, é a única festa que será celebrada quando Jesus voltar. E tem uma razão muito grande por isso, não temos tempo de explicar. E uma das razões é, até que Jesus entregue tudo ao Pai, e o Pai seja tudo em todos. Isso será celebrado até então, porque Deus não deixou nada vazio sem dar uma explicação para nós. Por isso eu insisto com você, estude os profetas, leia os profetas, nem tudo foi cumprido ainda. Mas vamos voltar aqui. Os judeus no último e grande dia, eles descem até o poço de Siloé, eles pegam água lá dentro, o sacerdote, e ele leva até na parte mais alta onde tem o templo, e ele derrama aquela água no altar, por duas razões. Primeiro, para que lhes sejam garantidas a bênção das chuvas para o ano próximo, sobre as lavouras, sobre as fazendas, e eles esperam a bênção de Deus. E segundo, que é o que eles creem, que o Messias voltará no tempo da festa dos tabernáculos. Por quê? Por causa daquilo que está escrito em Zacarias. E como o Messias ainda não vem para eles, né, que eles entendem que não veio ainda, eles praticam isso, eles vão lá, pegam a água e jogam no altar, simbolizando que o rio já está fluindo, mas não é ainda uma esperança para eles, é algo somente natural. Mas para aqueles que já receberam o Messias, você já tem a água do rio da vida que flui dentro de você. Irmãos, a festa dos tabernáculos é tempo de renovação, é tempo de as águas subirem na sua vida, na sua cidade, na sua região, porque se o rio já está aberto dentro de você, existe a segunda coisa que precisa acontecer: o anjo te pega e começa a medir as águas para você, porque as águas precisam crescer. Você não pode continuar bebendo a mesma quantidade de água, você tem que beber mais do Espírito. E eu quero profetizar, declarar em nome de Jesus, que as próximas festas dos tabernáculos em Araguari, as águas vão subir. Vocês vão beber de águas que vocês nunca beberam, vocês vão participar de uma glória que vocês nunca participaram. Vai ser momentos que vocês vão passar, que vocês não vão conseguir andar, vocês vão ter que nadar, porque a quantidade de água vai ser muita, vocês não vão conseguir controlar, porque a presença de Deus vai ser muita. É isso que Deus está prometendo para vocês. Não queira menos, não busque menos do que isso. Quero terminar aqui com um pequeno testemunho.
Quando a igreja de Uberlândia começou a Shalom, é que eu não sou tão velho assim, né? Mas eu participei lá do começo. Nós reunimos ainda na casa do pastor Ari. Aliás, nós reunimos primeiro na sala de aula da escola Speak English. Depois saímos de lá, as águas cresceram, fomos para a casa do Ari e depois fomos para um salão na Avenida Cesar Alvim. Velho pra caramba o salão. Mas naquele salão, as águas estavam crescendo. Eu me lembro, naquela época, quando o pastor Iron, não sei se vocês conheceram, o pastor Ari, chegava na reunião, eles não conseguiam começar a reunião. O número de pessoas que estava ali dentro, orando, jovens, de 1,5 quarteirão de distância do lugar, você ouvia o barulho das orações. E suas pernas queriam correr para chegar lá. Eles tinham que fazer o maior arruaço com bateria velha, né? Também que era, não tinha quase nada, para poder acalmar todo mundo e dar um direcionamento no culto. E você pensava que o culto acabava? Também não acabava. Os pastores iam embora, o pessoal ficava lá. E isso foi por anos. As águas foram crescendo, crescendo. E cresceu de tal maneira que chegou nesse nível. E aí depois essas águas correram para aquela chácara que hoje vocês conhecem. Aquilo era um deserto. Quando você chegava ali no quartel, dali para frente era estrada de roça. Não tinha casa, era só poeira, não tinha nada. E essa turma, ia todo mundo para lá, de lambreta velha, de perua velha, passava ali a noite inteira orando. E quantas vezes que eu ouvi do céu se abrir naquele lugar. Me lembro de uma noite que eles estavam orando, quando foi mais ou menos umas 3:30, 4 horas da manhã, houve um reboliço na chácara, só havia uma casa pequena, um vendaval entrou nos pinheiros, que aqueles pinheiros parecia que ia cair, e o teto da casa onde estavam reunidos sumiu, e os céus se abriram naquele lugar, e as pessoas viram a sua vida passar igual filme no céu, e aquilo durou até 8 horas da manhã, você só via gente chorando, despedaçado no chão, e a glória de Deus desceu naquele lugar, como nunca aquele pessoal tinha visto. Quando a glória de Deus vem, quando a presença de Deus vem, os céus são abertos, a autoridade também cresce. Me lembro que neste final de semana nós estávamos numa reunião, as portas abertas como aqui, passou uma menina no passeio, ela caiu endemoniada lá no passeio, gritando, o pastor Iron pregando, aí todo mundo assustado com aquele, o Iron assim, muito cheio de sabedoria, falou, não, fica quieto. Ela arrastou feito uma cobra para dentro do salão, passou pelas cadeiras e veio parar no pé dele. Aquela menina foi liberta, saiu daquele lugar liberta. Sem ninguém tocar as mãos, ninguém passou lá, ela não conhecia, não sabia que aquele lugar era a igreja, por causa da autoridade de Deus. Irmãos, as águas neste lugar vão subir. Este rio já está aberto, porque Jesus já levou os seus pecados e os pecados deste mundo, desde Adão até o final do mundo, para que na cruz esta fonte fosse aberta. Mas uma fonte ainda será aberta, que é o rio que vai fluir do trono do templo. E este rio vai correr, a Bíblia fala primeiramente para o Mar Morto, e vai trazer vidas. Não tem nada a ver com aquelas nascentes de água que estão nascendo perto lá, porque a Bíblia fala que é o rio que vai sair de Jerusalém do trono, que vai correr.
E estas águas vão sarar, e por onde elas passam traz vida. E a Bíblia diz que esse rio se divide em dois, um vai para o Mar Morto. A Bíblia não declara o outro braço do rio, que na direção que ele está, cai no Mar Mediterrâneo, e o Mar Mediterrâneo pega a Europa inteira, queridos. Então assim, é algo que nós não compreendemos ainda o que está por vir, mas esta é a nossa esperança. E o Senhor vai trazer vida, restauração e glória sobre esse planeta Terra, como está trazendo sobre a sua vida. Isso já está acontecendo. Eu quero simplesmente orar hoje à noite. Vamos ficar em pé. Essas coisas tudo tem muito que se falar, são coisas tremendas. Estude essas coisas. Por favor, eu te peço em nome de Jesus. Entra na Bíblia. Estude a Bíblia, leia ela, mesmo que você não compreenda. E se você está querendo mais algo de Deus, perturba o Carlinho, perturba o Horácio, perturba os pastores, queira saber, aprenda, deixa essa esperança ser viva dentro de você. E eu quero mais uma vez declarar em nome de Jesus, essa fonte está aberta sobre esta cidade. E essa noite eu quero que você possa orar diante do Pai e pedir para Ele: Senhor, aumenta as águas deste rio que flui de dentro do meu coração. Faça essas águas subirem. Eu quero beber. Eu estou sedento. Eu sei que você está sedento. Quando eu estacionei meu carro e vim chegando na porta da igreja, eu vi uma mulher de costa, nem sei quem é essa mulher. E Deus falou para mim, falou assim: olha, tem muitas mulheres aqui que estão buscando muitas coisas em outros lugares, porque elas estão com sede. Tem muitas pessoas aqui dentro que estão com sede, e Deus sabe que você está com sede. Não importa a sua condição. O rio corre aonde está morto. O rio não corre aonde está perfeito. O rio corre não é em belos leitos fabricados. O rio corre e chega em lugares aonde tem morte para trazer vida. O rio no interior do qual Jesus prometeu em João capítulo 4 foi quando ele falou e encontrou com a mulher que já tinha passado por 5 maridos. Ela não estava satisfeita com nenhum deles. Aí Jesus disse para ela, fala assim: olha, eu sei que você está com sede. Não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te falar da sua vida, só te revelei isso aí para te dizer que eu sei o que está no seu coração, tá? Jesus não estava ali. E aí Jesus fala assim: e se você me pedisse água, eu te daria água, que você não precisaria mais voltar neste lugar. Jesus não fez acepção se ela estava errada, se ela estava certa. Ele falou assim: eu quero te dar água, eu quero te satisfazer, eu quero abrir o seu coração, eu quero abrir uma fonte para sempre na sua vida. Você que é mãe, você que é mulher, você que é solteira, você que é filha, você que é empresária, não sei quem você é, mas Deus falou: olha, tem mulheres aqui com muita sede. Isso não exclui homem não, viu? Você está com sede de Deus, é um momento de você beber dele e pedir para ele, falar: Deus, abre a fonte aqui. E sabe o que vai acontecer? Eu já vou declarar isso. Lá na sua casa, no momentinho que você começar a orar, essa fonte vai explodir lá dentro. Lágrimas vão correr, lágrimas de alegria, de prazer de sentir o seu pai ali pertinho de você. Ele te dizendo: olha, minha filha, eu estou aqui com você, estou refrigerando a sua alma. Feche os seus olhos e vamos ter um momento só de oração. Você que está com sede, fala isso para ele.
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por
Beba dessas águas agora. Só abra os teus lábios e beba dessa água. Abra os teus lábios e beba dessa água. Deixa ele fluir, deixa essas águas fluírem de dentro do seu coração. E só diga: Senhor, aumenta essas águas. Aumenta essas águas. Aumenta a minha comunhão. Aumenta a tua presença agora na minha vida. Aumenta os dons. Renova o dom de língua em mim. Renova as visões dos meus olhos. Renova a minha mente. Cura, Senhor. Deixa as águas passarem e curar aquela ansiedade, Senhor. Deixa as águas passarem, Senhor, e curar aquela tristeza, aquela falta de esperança. Deixa as águas passarem, Senhor, e trazer vida naquilo que estava sem esperança. Cura, Senhor. Senhor, particularmente aquela mulher, Senhor, aquela que o Senhor disse que está sedenta neste lugar, Senhor, que ela não saia daqui da mesma maneira. Senhor, aquela que disse no coração: eu estou sedenta. Aquela que declarou, Senhor, que disse: eu estou sedenta. Senhor, toca nela agora e aumenta as águas, deixa as águas crescerem. Senhor, que a tua companhia, que a presença da tua glória cresça, Senhor, sobre esta vida. Aleluia, Senhor. Senhor, também quero declarar sobre a equipe de música deste lugar, Senhor, que as águas que estão fluindo já destas fontes, Senhor, que estas águas cresçam, que elas cresçam, Senhor, que elas cresçam, Senhor, a ponto de que quando eles ministrarem, a nuvem da tua glória vai encher este lugar, vai encher os céus dessa cidade. Senhor, deixa, Senhor, quando eles ministrarem como sacerdotes diante do Senhor neste altar, Senhor, que haja um tumulto de água correndo e jorrando através dessa cidade, liberando as fontes espirituais dentro das casas, nos comércios, nas ruas, nas escolas, nas empresas, nos escritórios. Meu Pai, eu quero abençoá-los nesta noite, com a presença do Senhor, crescendo como um rio caudaloso, do Teu Espírito que irá fluir, em canções, em ministrações, em orações, diante do Senhor, mas que se formará um grande e caudaloso rio, que fluirá nesta cidade, Senhor. E aqueles que estão sedentos beberão destas águas e virão correndo para a margem destas águas para se saciarem e trarão outros para beber, Senhor. Senhor, e este rio vai passar por vários lugares desta cidade, trazendo vida onde estava morte reinando, meu Pai. Senhor, aonde a glória do Senhor em homens que estavam sendo levados para as drogas, para a bebedeira, Senhor, serão curados, Senhor. Senhor, os desamparados serão consolados, porque estas águas chegarão para estas pessoas. Mas usa, Senhor, este altar, usa esta equipe, Senhor, para cantarem essas canções, para lançarem essas canções no céu desta cidade, meu Pai. Senhor, abençoa os homens desta igreja, abra as fontes neles, Senhor, para que sejam homens fortes, poderosos, e na glória deles como homens fluindo este rio de glória do Senhor, meu Pai, numa autoridade nova, Senhor, aonde eles estão.
Senhor, eu quero abençoar este lugar como nunca. Meu Pai, em nome de Jesus. Pastor Carlinhos, continua ministrando a Deus. Eu sei que Deus está trazendo águas novas sobre a vida de vocês. Irmãos, antes de nós terminarmos, procura uma pessoa que está do seu lado, rapaz com rapaz, moça com moça, casais, família. Começa a orar por essa pessoa, começa a profetizar na vida dela. Deus faz dessa vida uma fonte. Faz dessa vida uma fonte. Não só que vai trazer saciedade àquilo que ela tem buscado, mas uma fonte que vai tocar a sua casa, que vai tocar o seu trabalho, vai tocar a sua família, que vai tocar amigos. Profetiza sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa vai tocar amigos, vai tocar pessoas na rua, vai tocar necessitados. O sorriso dela, a palavra dela, aquilo que ela disser, vai liberar fontes de águas. Pessoas serão saciadas. Você vai experimentar esses dias pessoas sendo quebrantadas diante de você. Você vai dizer: Senhor, o que eu faço agora? Você vai orar por essa pessoa, porque ela está recebendo o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa está aberta para receber a fonte que é Cristo Jesus no coração dela. Os túmulos serão abertos e a morte se transformará em vida, em nome de Jesus, diante dos seus olhos. Porque a ressurreição e a vida está dentro de você. A ressurreição e a vida está dentro de você. E o nome dele é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Redentor. E o Senhor está fazendo com que essa fonte flua nesta noite. Vai fluindo mais, vai fluindo mais, vai fluindo mais. As águas vão dando pelos teus artérios e você vai entrando mais, e as águas vão dando nos teus joelhos e você vai entrando mais. Não pare, avance, entre mais profundo, não temas. O Espírito Santo está te conduzindo e as águas vão dando por teus lombos, por tua cintura, e você vai entrando mais, o Espírito de Deus vai te conduzindo, e você mergulha nessas águas, mergulha nessa noite. É mais de Deus na tua vida, mergulha, em nome do Senhor. E se você recebe, aplauda Ele bem forte nessa noite. O Espírito de Deus está aqui, a unção do Senhor está sobre a sua vida. Oh, com palmas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia Deus, sacia minha sede, lava o meu interior. diga: eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. diga pra Ele: Tu és a fonte, Senhor. Dá mais um aplauso bem forte a Cristo Jesus essa noite. Aleluia. Dá um abraço, seu irmão, fala para ele: ó, a fonte está aí. Quero te ver amanhã, hein, meu irmão, quero te ver amanhã. Leva o seu irmão para ter um tempo de comunhão, sabe? Vamos sentar à mesa, vamos conversar, vamos compartilhar, vamos falar da palavra, sabe? Vamos estar junto ali. Pastora Beth disse que hoje tem cachorro quente, né, Pastora Beth? Tem cachorro quente. Tem lá uma jantinha para você. Que Deus te abençoe. Vai ser demais. Amanhã vai ser demais, irmão. Não chega tarde não. Chega tarde não, porque senão você vai ter que assistir lá de fora, lá na televisão. Chega tarde não, amanhã vai ser demais. Deus abençoe. Obrigado aos irmãos que vieram de Uberlândia, o pessoal que veio de outros lugares.
Deus te abençoe. Eu não vi se teve pastores aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. Deus cubra e guarde a sua vida.